Bom, gente, hoje é o nosso segundo vídeo. A semana passada falamos sobre mente, sobre corpo, sobre alma, sobre espírito. E hoje nós vamos falar uma coisa muito importante, que são as bases bíblicas para corroborar o ministério de restauração de alma, né? Como eu volto a dizer, que nem o vídeo passado, tem muita gente que é contra esse ministério, infelizmente, por não entender, por andar na ignorância de entender esse ministério de libertação e cura, né? Por enquanto nós estamos na restauração de alma. Mais para frente nós vamos falar também um pouco de libertação, quer dizer, vamos falar bastante, né, sobre libertação também. E hoje eu vou dar as direções, as bases bíblicas, né, para este ministério, né? Inclusive, a semana passada eu falei sobre a composição do homem, né? Que o homem, todos os seres vivos, né, todos os seres vivos da Terra, têm a mesma composição da Terra, né? Que isso só confirma o que está escrito em Gênesis, né? Mas também eu queria confirmar agora o que está em Gênesis 3,14, que é assim: Deus fala para a serpente: sobre o teu ventre andarás, e o pó da terra comerá todos os dias da tua vida. E do que é que o diabo se alimenta? O diabo se alimenta do homem. O homem é feito do pó da terra. E do que ele vem se alimentar do homem? Do que ele se alimenta? Do pecado. Se você ainda guarda um rancor, se você ainda guarda uma falta de perdão, se você, pelas coisas que te fizeram, se você ainda não consegue reconhecer Deus como Pai, como Deus, um ser amoroso, pelo que te fizeram, isso é pecado. Se você tem uma dor muito profunda dentro de você, que você não consegue se libertar, mesmo aceitando Jesus como Salvador, você não consegue reconhecer, você não consegue colocar essa culpa, essa dor diante dos pés do Senhor, isso é pecado. Não é pecado no modo mas é pecado por quê? Porque o rancor, a falta de perdão, impede que o Espírito Santo fale com você. Por isso existe o ministério de restauração de alma, um aconselhamento, um discipulado, né? E eu vou falar hoje também sobre a nossa salvação, né? Que é a salvação em 3 estágios. A nossa salvação tem 3 estágios e eu vou provar na Bíblia, tá? Que a nossa salvação, ela foi feita, está sendo feita e vai ser feita, né? Por isso que nós costumamos dizer que, eu costumo dizer não, né? Que nem eu disse no vídeo passado, é a verdade. Aceitar Jesus não é o fim. A conversão é a porta de entrada para a sua transformação. A condenação pode não existir mais em sua vida, mas se você não reconhecer isso, porque você não se converteu e tem todos os frutos do Espírito de Gálatas. Infelizmente não é assim, poderia ser, né? Vamos em primeiro lugar aqui. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia, tá? Eu até marquei aqui várias. Salvação é um termo muito amplo, tá? Eu até anotei aqui. As palavras em hebraico e grego para salvação implicam as ideias de conservação, de segurança e santidade, tá? Eu vou começar aqui com Romanos 8,30, tá? Que diz o seguinte, Romanos 8,30: e aos que predestinou,
também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Tá? Predestinou e glorificou. Você está predestinado certo? A ser salvo, a cumprir uma missão. Você está predestinado até a volta do Senhor Jesus. E você também ainda não foi glorificado. Nós seremos só glorificados mais para frente, quando haverá o arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses 4,17, quando viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Tá? Então, você está de tão... eu até anotei aqui, mas esse versículo, ele é tão garantido, ele é tão firme, que ele é como se ele já existisse. Tá? Todas as coisas já estão prontas. Todas as coisas já estão prontas. Tá? Deus, por que ele sabe o começo, o meio e o fim? Porque Deus não nos vê nos dias. Deus vê assim, o inteiro. Ele vê do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre e vai para a glória numa coisa só. Isso é dom de Deus, isso é eternidade. Tá? Ele vê do dia que você saiu começou a ser formado no ventre da sua mãe ao dia que você morreu, ele já sabe tudo. Ele tem essa linha do tempo na visão dele e no cuidado dele o tempo todo. É isso, Deus nos vê assim. Tá? Ou seja, vamos agora em Romanos 6,14. Romanos 6,14. Romanos 6, 11, 12. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14 diz assim: estamos sendo salvos. O pecado não nos dominará mais no dia que nós tivermos o corpo glorificado. É sempre futuro. Tá? A porta, a salvação, é a porta de entrada. Tá? Em 2 Coríntios 1,10, depois se você quiser, não estiver anotando, tá? 2 Coríntios 1,10 diz o seguinte: se vocês, 2 Coríntios 1,10 diz o seguinte: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. 2 Coríntios 2,10. Ainda tem mais, tá? Porque nós temos que ter o seguinte, eu estou falando sobre as bases bíblicas, tá? Da restauração de alma. Estou falando das bases bíblicas da restauração de alma e como a nossa salvação é feita. Tá? Nós estamos predestinados a ter todos os frutos do Espírito. Nós estamos predestinados a aprender a usar a armadura de Efésios 6. Tudo isso são coisas que nós vamos aprendendo no decorrer da vida cristã. E se nós não tivermos a mente de Cristo, uma alma sarada e um espírito salvo, nós não conseguiremos cumprir a missão que nos foi dada por Deus. Porque nós temos que, a regeneração do espírito é no instante da conversão. Acabou. Ela é completa e para sempre. É isso. Tá? Ela é completa e para sempre. Ponto final. E segura, acima de tudo, né? Certo? É isso. A regeneração da alma, ela é presente e progressiva. Tá? A regeneração da alma é presente e progressiva. Ou seja, nós estamos caminhando, porque a nossa alma está sendo regenerada. Por isso que Jesus falava
que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A regeneração do corpo glorificado ocorrerá no futuro, no arrebatamento, como eu falei em 1 Tessalonicenses 4,17. Até agora nós temos apresentado as bases bíblicas e de como é feita a nossa salvação e a nossa regeneração, a regeneração da nossa alma. Mas nós vamos ler um versículo aqui, que é, eu até separei aqui, que é o ministério claro de Jesus. Tá? Que é o ministério claro de Jesus, que está em Lucas 4,18. Que inclusive está em Isaías também. Que diz o seguinte, 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus leu isso na sinagoga. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro e devolveu ao assistente e falou: essa palavra se cumpre diante de vós hoje. Então, claramente, esse é o ministério de Jesus da restauração de alma. Tá? Claramente, Jesus tinha uma missão de curar os doentes, de libertar os cativos dos demônios. Mas você pode reparar que, principalmente em João, ele tinha um cuidado especial no interior, com o interior do homem, com o coração do homem, não só com o exterior. Vamos ali em João 7,38, que diz o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura... Desculpa, gente, deixa eu tomar uma água aqui. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, nossa alma está estagnada, como uma água parada, como uma água de esgoto, como a água do rio Tietê. Uma água morta, infelizmente. Mas o seu interior curado, crendo em mim, crendo que eu possa te curar, te libertar e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, de você fluirá rio de água viva. Correto? Aqui nós vamos em João 10:10, que diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Olha que lindo isso. Tenham vida e a tenham plenamente. Você pode ver que nesses dois versículos ele não fala de salvação. Ele fala de cura. Preste bem atenção. Rios de água viva. É cura, não é salvação. Tenham vida e a tenham plenamente. Ele está falando de você viver. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de cura. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas precisam ser curadas dentro da igreja. Infelizmente, a ignorância, o orgulho, a vaidade tem levado esse ministério a ser banido. Infelizmente,
Fora os pastores que querem manter o povo na ignorância. Para que eu vou fazer o povo ser curado? Os pastores, eles querem manter o povo na ignorância. Fora as pessoas, só os curiosos, que eu sempre falo, que acabam com o ministério, acabam com tudo. Jesus fala de cura. Jesus não fala de salvação. Aqui também, em 2 Coríntios 1:10. 2 Coríntios 1:10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de continuará a livrar-nos. Outro, 1 Coríntios 1:18. Esse aqui é claro e objetivo, como a nossa salvação é feita em estágios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Primeira Crônicas 1:18. Romanos 6:14. 13. Pois o pecado não os dominará. Aqui ele fala de corpo glorificado, ou seja, futuro. A salvação que virá. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo... Esse eu já li, desculpa, mas vou ler de novo. Acho que alguém precisa escutar. Mas debaixo da graça. E eu já devo ter lido também Romanos 8:30, mas eu vou ler novamente. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, gente, eu dei algumas bases bíblicas do ministério de restauração. Eu gostaria que esse vídeo chegasse às pessoas que são contra, ou às pessoas que querem manter esse ministério fora da igreja deles. Porque vocês mantendo o povo cativo. É um povo que anda como se não tivesse pastor. Tome cuidado. Jesus veio para nos salvar. Salvar, como eu disse no grego do Novo Testamento, é a palavra sozo, tá? É uma palavra que demonstra que a salvação é integral, não só do espírito, mas abraça as aflições da alma e as doenças do corpo. Até agora, gente, eu li a NVI, que é a versão que eu gosto mais, mas eu peguei a Shed, que é uma Bíblia super respeitada, né? Clássica, inclusive, que é outra que eu gosto bastante, para vocês verem como salvação e cura estão interligados. Tá? Eu vou lá ler para vocês Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Perdão, gente, me perdi aqui. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam com os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam para serem salvos e sejam por mim
curados. Ok? Lucas 8,36. Se vocês forem ler na NVI, onde está curados é por mim salvos. Tá? Mas eu quis mostrar para vocês como salvação e cura de alma estão totalmente ligados. Outro, Lucas 8,36. Lucas 8,36. E algumas pessoas tinham presenciado os fatos e contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. O endemoniado não foi salvo, o endemoniado foi curado, foi liberto. O endemoniado foi curado, porque ele foi liberto. 8,36. Vamos voltar aqui em Mateus 9,20. Todos conhecem essa passagem, né? Da mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ou seja, desde aquele instante ela foi curada. Então é para vocês verem como o ministério de restauração tem base bíblica. Nos vídeos futuros eu vou falar muita coisa aqui que as pessoas vão falar, mas isso é psicologia. Não, a psicologia ela trabalha com o conhecimento humano. Nós, libertadores, trabalhamos com um conhecimento muito superior a tudo, que é o conhecimento do Senhor. Bom, gente, por hoje é o que eu tinha para vocês. Eu quero falar no próximo vídeo sobre como é importante isso. Talvez eu fale sobre isso. Bom, gente, obrigado e até a próxima. Deus abençoe a todos.